de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou Então veja, esse processo de filtração, né? Isso você pode fazer na sua casa mesmo, pegar uma garrafa de plástico, né? Virar de cabeça para baixo, deixar a tampinha dela para baixo e cortar o fundo dela e colocar ali diferentes materiais, areia, feijão, arroz, diferentes materiais de tamanhos diferentes. E você faz um filtro para você ali. Olha direitinho lá na internet como faz, coloca um algodãozinho na ponta lá da tampinha. Por quê? Porque ali o que está dizendo o material diferente é o diâmetro deles. À medida que os buraquinhos ficam maiores, as sujidades vão passando por ali, mas à medida que os buraquinhos ficam menores, os espaçozinhos entre as partículas ficam menores, as substâncias vão ficando retidas, vão ficando presas ali. E dessa maneira que ele faz um processo de filtração da água, certo? Com materiais diferentes ali, certo? E você pode fazer na sua casa com arroz, com feijão. O que importa é os espaços dos materiais que ficam ali. Ele vai de maneira que um fique maior, outro fique menor e que as substâncias fiquem retidas ali, tá? Esse é um processo de filtração. A fase de decantação fica aprisionada nos filtros. A vida útil dos filtros utilizados numa ETA varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Agora é a desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento que está quase finalizado nessa etapa, na última etapa, a água passa por 3 processos distintos e complementares: a cloração, a alcalinização e a fluoretação. Na cloração, a adição de cloro serve para... Aqui um resumão para nós aqui, vai passar por esses 3 processos aí, bem resumão ali para nós, tá? Bom, primeiro cloro, coloquem assim na cabeça, cloro, matar micro-organismos, organismos pequenininhos que pode causar uma doença. Matar micro-organismos, cloro, pronto, tá? Depois tem o cal, ele vai regular a acidez da água, o pH, nem para ficar muito ácida e nem para ficar amarga. E por último, vai passar por um processo de flúor. Por quê? Porque a água pode estar incolor, insípida e inodora, mas no mesmo momento que eu tomar essa água, pode levar a bactéria da cárie, que fica entre os meus dentes ali, e eu tomando a água incolor, insípida e inodora, sem cor, sem cheiro, sem sabor, o qual chamo de água potável, e mesmo assim posso pegar cárie, porque a bactéria da cárie pode estar ali naquela água ali. Por isso que ele passa por esse processo de fluoretação também, que é o mesmo flúor que você tem no seu creme dental ali, para ter maior segurança, tá bom? Esse aí é um resumão desses 3 processos aí. Matar um teor residual do produto, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos, causadores de doenças, quando chegar à casa dos consumidores, ou à empresa, ou à indústria. A alcalinização é feita com a colocação de cal na água e serve para evitar a corrosão de canos da rede de abastecimento, né? Então ela vai evitar que os canos se corroam. A fluoretação, o flúor é adicionado à água para prevenir cáries na população. Depois disso, a água vai para distribuição. Finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA, a ETA, também conhecida. Em seguida, ela é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros, de onde ela é distribuída para a população. Aí, amiguinho, atenção, olha a altura desse reservatório aí. Lembra do princípio dos vasos comunicantes? Porque não importa o tamanho do vaso, não importa o tamanho do copo, a hora que ela é distribuída, ela chega no mesmo nível. Olha as casinhas lá embaixo, certo?
Então é muito alto, porque por uma pressão ela vai sendo distribuída até tentar alcançar um nível. Como ela não vai alcançar um nível que é alto, ela vai distribuindo para uma casa, para outra, para outra, para outra, até ser distribuído por toda a cidade por um processo de pressão e também pelo princípio dos vasos comunicantes. Tá aí, ó, certo? Vamos ver aqui outra observação que ele pode nos dar aqui. Conclusão. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Embora saia potável das estações de tratamento, a água pode ser contaminada nas tubulações, quando há infiltrações ou rompimento, e nas caixas d'água de prédios e residências, se elas forem mantidas limpas, se elas não forem mantidas limpas, né? Por isso é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Então, assim. E aí o que ele disse aí, aquele processo lá na ETA, que nós estávamos na decantação, partículas pesadas a fundo. Então ele está dizendo que mesmo que ela esteja limpa aí, no trajeto até chegar na sua residência, ou quando chegar na sua residência lá, ela pode passar por sujidades da caixa d'água mesmo, da sua residência, que não foi limpada. E daí ela se mistura com essa sujidade. Que sujidade é essa, professor? Aquela que decantou, aquelas partículas pesadas que ficaram no fundo, e estão lá no fundo da caixa d'água, porque faz muito tempo que não limpa. Então quando vai encher a caixa d'água de volta, a água que cai, ela bate nessa sujeira, sobe de novo e vai para o teu encanamento. E deve ter bastante sujidade lá no encanamento. Por isso que é aconselhável muitas casas usar um filtro. E não importa se ele é de barro ou não, um filtro. Para que às vezes, mesmo ela passando pelo processo do ETA, estação de tratamento da água, e ela seja purificada, os nossos encanamentos podem ter contaminações. Tá? E aí a gente pode pegar uma doença ou alguma infecção por causa dessa água dos nossos encanamentos ali. Certo? Pessoal, se vocês ficou alguma dúvida. Bom, aqui acabou a informação e o professor vai passar agora para esse slide aqui, ó. Veja só, acompanhe com o professor esse daqui, ó. Aí, ó. Agora nós vamos passar para as fases da água. Observe as fases da água. Temos sólido, líquido e gasoso. Então vamos recapitular lá. O sólido, as partículas são ordenadas. Olha só, o sólido, as partículas, as moléculas de água são ordenadas. Ela tem a sua forma e o seu tamanho definido, certo? Forma e volume definido. Ou seja, se eu pegar uma caneta, se eu pegar uma bala, se eu pegar o meu chinelo e colocar no bolso de um jaleco ou no bolso da minha blusa, a caneta vai continuar com forma de caneta, a bala vai continuar com forma de bala e o chinelo vai continuar com forma de chinelo. Ele não vai pegar a forma do bolso. Por quê? Porque tudo que é sólido já tem o teu formato definido, certo? Então, ó, sólido, moléculas grudadas, unidas, com forma e tamanho ou volume já definido. Agora eu vou pular um pouquinho o líquido e vou direto para o gás, porque é mais fácil aprender assim. Se o sólido é de um jeito, o gás é totalmente diferente. Se o sólido é as moléculas todas organizadas, juntinhas, com forma e tamanho definido, o gás é moléculas todas separadas e não tem forma e não tem tamanho definido, né? O desenho da nuvem ali. Veja só, quando ligar lá o gás do fogão da tua casa lá, né, e não colocar o fogo lá, não acender o fogo, ele vai ficar vazando. Aí de repente alguém lá na sala vai falar: nossa, mas estou sentindo um cheiro de gás, porque a hora que ele sair da mangueirinha, ele não tem forma e ele não tem tamanho definido, ele vai ocupar a forma do recipiente que é a casa. Então por isso que o gás, as moléculas são separadas, não tem forma e não tem volume. Ele pega o volume e a forma do recipiente que ele contém. Agora nós vamos voltar para o líquido, porque da mesma maneira que o sólido é grudado e ordenado conforme volume e o gás é separado e desordenado, sem forma e sem volume definido, o líquido já mistura os dois. O líquido é moléculas de água que não estão nem juntas, mas também não estão nem tão separadas assim. Elas não estão nem tão grudadas e não estão nem tão separadas assim. Então, elas estão meia boca, vamos falar assim, mais ou menos, nem grudada nem separada. Agora, ela não tem, o líquido, o estado líquido não tem uma forma definida, mas tem um volume, tem um tamanho, tem um espaço definido. Ela não tem uma forma, por quê? Porque em qualquer recipiente que você colocar um líquido, ele vai ter ou fazer a forma do recipiente. Se você pega ali
200 ml de água e coloca numa garrafa de 1 ml, ela vai pegar a forma da garrafa. Se você coloca da garrafa num vaso, ela vai pegar a forma do vaso. Mas se você colocou 200 ml de água do copinho lá na garrafa de 1 litro, ele vai continuar com 200 ml. Se você tirou lá da garrafa e colocou no vasinho, vai continuar com os mesmos 200 ml. Por quê? Porque ele não tem o estado líquido não tem a forma definida, mas tem o seu volume definido, certo? A sua quantidade exata já tem. Então, nós temos as 3 fases da água, sólido, líquido e gasoso, e essas 3 fases têm um nome de acordo com que você aumenta o calor. Quando você coloca o calor nessas fases da água, nessas 3 fases da água, ela recebe um nome. A passagem do estado sólido para o estado líquido recebe o nome de fusão. Vamos colocar calor agora, tá? Aumentar a temperatura recebe o nome de fusão. A passagem do estado líquido para o estado do gás recebe o nome de vapor ou vaporização. Cuidado que eu já coloquei do lado ali para não dar um engano aí. Olha só, eu coloquei do lado ali que vaporização tem alguns irmãozinhos. Primeiro irmãozinho, evaporação, ebulição e calefação. O que é evaporação? Evaporação é a vaporização de forma lenta. Olha lá, ó. Vai secando devagarzinho, né? A roupa no varal, olha lá, ó, fumacinha. Agora, a ebulição, a palavra ebulição vem de bolha. Olha lá, fervura, água fervendo, quando vai fazer o arrozinho tá fervendo, quando vai fazer o miojo que a água tá fervendo, tá? Olha lá, ó. O que é ebulição? Ebulição é a vaporização de maneira que faz bolha. E a calefação é o quê? A calefação é o contrário da evaporação. A evaporação é o vapor, é a vaporização de forma lenta. A vaporização é o vapor ou a vaporização de maneira rápida. Uma chapa muito quente que você joga gota de água, vira aquela bolinha e faz assim, ó, tss, bem rapidinho. Isso chama-se calefação. Então cuidado, hein? A passagem do estado líquido para o gás não é evaporação, não é ebulição e não é calefação. A passagem do estado líquido para o gasoso chama-se vapor, vaporização. Evaporação, ebulição e calefação são vaporizações de maneira diferente. São maneiras diferentes que acontece o vapor, tá? Certo? Agora vamos lá. Vamos retirar o calor. Retiramos o calor e agora diminuímos a temperatura. Vamos lá. O nome da passagem do estado gasoso para o estado líquido se chama-se liquefação ou condensação. É quando o vapor vira água. Está fazendo um arrozinho ali, a água está borbulhando ali, ela aumentou a temperatura, então ela vai sair do líquido e vai virar gás. Quando ela está indo para o ambiente, para o recipiente que é a casa, a mãe vem e coloca uma tampa em cima, a tampa está gelada, diminui o calor. Diminui o calor, ela sai do gás e vira água de novo, ela se liquefaz, ela se condensa. Você olha debaixo da tampa do arroz, tem um monte de gotinhas escorrendo ali, isso é condensação. Tá tomando banho lá no seu chuveirinho, a aguinha está quente, teu corpo está quente, coloca calor, ela vai evaporar. Quando ela está evaporando para sair para o ambiente, que é o teu banheiro, ela bate no vidro do box. E o vidro do box está gelado. Tirou calor. Então agora ela vai começar a virar gotinhas de água ali. Aquele vapor vai virar gotinhas de água ali. Isso é condensação. Isso é liquefação. Liquefação ou condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E vamos lá. A passagem do estado líquido agora para o estado sólido, retirando o calor. É como se você pegasse a água da sua geladeira, retirasse da geladeira e colocasse no congelador, certo? Aí ela vai endurecer, as moléculas vão se organizar. Enquanto ela está na geladeira, está em forma líquida. Saiu da geladeira e foi para o congelador, que é abaixo de zero, ela vai se solidificar. Então o nome da passagem do estado líquido para o estado do sólido chama-se solidificação. E ali tem um desenho, olha lá, ó, a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou vice-versa, do estado gasoso diretamente para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido, chama-se sublimação ou cristalização. Um exemplo disso é o gelo seco, né, que está no estado sólido
e depois ele começa a evaporar, ele nem vira líquido. Um exemplo disso é a naftalina. A naftalina, aquela bolinha branca, coloca lá na sua gaveta para sua roupa ficar cheirosinha e para matar os bichinhos, os insetos que ficam dentro da gaveta. Ou a cânfora, o Vic Vaporub, que a mãe passa no peito quando está com aquela chiadeira de tosse, ela passa e aquilo começa a evaporar. Tá? Isso se chama sublimação. Então vamos lá, revisando. Aumentou o calor, 2 nomes. Fusão e vaporização. A vaporização tem 3 filhinhos, os 3 irmãozinhos, tá? Tirou o calor, 2 nomes. Com liquefação ou solidificação, certo? E a sublimação aí é uma maneira diferente aí. É o sólido diretamente para o vapor. Tá aí, meu querido aluno, uma revisãozinha para você. Segunda parte aqui, da aulinha sobre água. Sucesso para você. Professor Fernando Tata torce pelo seu sucesso. Tamo junto e misturado, igual farofa. E até uma próxima vez. Tchau.